Bom, agora eu vou falar sobre a função logarítmica. Para começar, o que é a função logarítmica? A função logarítmica é uma função inversa da função exponencial. Se temos uma função do tipo f de x igual ao logaritmo de x na base a, onde a é maior que zero e a é diferente de 1, dizemos que estamos trabalhando com uma função logarítmica de base a. Em outras palavras, o logaritmo de um número é o expoente ao qual devemos elevar a base a para obter o número. Ou seja, se y é igual ao logaritmo de x com base a, então a elevado a y é igual a x. Agora que já entendemos a definição, vamos falar sobre o domínio e a imagem da função logarítmica. Domínio. A função logarítmica é definida apenas para valores de x maiores que zero. Isso ocorre porque não é possível calcular o logaritmo de um número negativo ou de zero em números reais. Portanto, o domínio da função logarítmica é x maior que zero. Imagem. A imagem da função logarítmica é o conjunto de todos os números reais, ou seja, para qualquer valor de y real, existe outro valor correspondente de x positivo que satisfaça a relação y igual ao logaritmo de x com base a. Isso significa que, mesmo que o valor de x precise ser positivo, o valor da função pode ser qualquer número real, indo de menos infinito até mais infinito. O gráfico da função logarítmica é uma curva construída em razão dos valores aplicados em x e os respectivos resultados calculados para f de x. As coordenadas são colocadas dentro do plano cartesiano nos quadrantes 1 e 2, pois essa função é caracterizada por x maior que zero. Além disso, a depender da base a, são classificadas em crescente e decrescente. Função crescente. Caso a base a seja maior que 1, a função logarítmica é dita como crescente, já que à medida que x aumenta, acontece o mesmo com f de x. É uma curva que cresce em virtude do aumento de x. E quando estipulamos valores reais positivos para x e encontramos as imagens, que podem ser todos os tipos de reais, inclusive os negativos, o gráfico crescente é da seguinte forma. Agora, para a função decrescente, se a base for a maior que zero e menor que 1, a função é decrescente em todo o seu domínio. Isso ocorre porque, à medida que o x aumenta, a imagem diminui. Essa relação inversamente proporcional origina a seguinte representação gráfica. Agora, uma importante observação. Independente do sentido, a curva da função nunca toca no eixo das ordenadas y, mas sempre passa pelo ponto das abscissas, x no ponto 1 e 0. Agora, para fixar o conteúdo, vamos resolver essa questão, sabendo que o gráfico abaixo é da função f de x igual ao logaritmo de x com base 10, determine a e b. Note que o gráfico nos dá dois pontos, o ponto A e 0 e o ponto 10 e B. A e 0 eu posso escrever como f de A igual a 0, e 10 e B é o mesmo que dizer que f de 10 é igual a B. Para o primeiro ponto, f de A igual a 0, eu posso pôr o logaritmo de A na base 10 igual a 0. Eu posso pegar o 10 aqui e elevar ao 0, que vai ser igual a A. 10 elevado a 0 é igual a 1. f de 10 igual a b significa que logaritmo de 10 com base 10 é igual a b. O 10 aqui vai elevar o b e vai ser igual a 10. 10 é igual a 10 elevado a b. Eu posso cancelar esse 10 com esse 10. Então, o resultado de b é igual a 1. Agora vamos para uma aplicação prática da função logarítmica na economia. Um exemplo claro que podemos observar essa função é na taxa de crescimento econômico. Em economia, a função logarítmica é usada para modelar o crescimento percentual e para trabalhar com taxas de juros.
A variação percentual de crescimento econômico pode ser calculada usando logarítmicos, facilitando a comparação entre períodos. Por exemplo, se o PIB de um país aumenta em uma base percentual anual, podemos usar logaritmos para calcular o crescimento médio anual ao longo de vários anos.